Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 27, Pedis e obtereis. E vamos falar ação da prece e transmissões de pensamentos, item 9. E o que é a prece? A prece e transmissões de pensamento. Então, quando nós vamos fazer uma prece, podemos fazer por nós mesmos, por agradecimento, por outras pessoas, encarnada ou desencarnada, ou simplesmente um louvor a Deus. Mas, como diz o texto, o que acontece? Nós fazemos a prece. Só o que acontece? Quem atende a nossa prece? Na nossa condição moral, conseguimos nós falar direto com Deus? Essa é uma questão que precisamos responder. Então, quem atende às nossas preces? São os espíritos que estão a serviços de atender os nossos pedidos, segundo a nossa condição, a nossa elevação moral. Quanto mais alto conseguimos elevar, são espíritos de maior grau que vão nos atender, em nome de Deus, com certeza. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o quê? É as leis que regem o universo. É as leis trazidas por Jesus no Evangelho. E Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Então, Ele nos dá essa condição de nós decidirmos o que queremos, pela nossa vontade. De acordo com o nosso entendimento, seremos atendidos na nossa prece. Nem sempre tudo acontece como nós queremos. É como a mãe fala para o filho: mãe, eu posso fazer tal coisa? Se a mãe analisar na sua experiência de vida e falar assim: olha, melhor não, você não vai fazer isso, você não vai sair de casa hoje, que ela está vendo que alguma coisa ruim possa acontecer. Então, mais tarde, quando a gente ganha experiência, a gente percebe que a mamãe estava certa. Então, esses que atendem nós, somos muito mais experientes que nós. Tem mais conhecimentos. E segue o desígnio de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. É isso que acontece. E como é essa transmissão? Como é isso? É quase o mesmo como se estivesse trabalhando numa empresa. O presidente dá ordem para os diretores, vai para os setores, e então o teu chefe recebe a ordem. E ele manda para você o serviço que você vai realizar. Se você pede um serviço para alguma coisa para o chefe, ele vai fazer de acordo com a determinação dos seus superiores. Esse é o mecanismo da transmissão do pensamento também. Nós estamos falando de cima para baixo. E daqui é a mesma coisa. Se você pedir, vai ter toda uma hierarquia que vai passar para chegar o seu pedido. Será atendido? Sim. De acordo com as condições e que nós precisamos. Não é o que queremos, é o que nós precisamos. É como os pais fazem com a gente. É mais ou menos por aí que acontece. Então tem esse mecanismo da transmissão. E tudo envolvido pela vontade de Deus. Vontade de Deus é a lei de Deus. É a lei que Jesus nos trouxe. É como nós devemos entender essa situação. Então, transmitimos, pedimos, agradecemos. Recebe? Sim. Vai. Tem a ordem de Deus, tem a vontade de Deus que aqueles que conhecem aplicam sobre nós.
Deus quer que nós sejamos felizes. Para ser feliz, o que é necessário? Então, é o que nós vamos receber para ser feliz. E qual a única forma de ser feliz? É amar. Amai uns aos outros, amai os vossos inimigos, amai o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Sempre o amor em primeiro lugar. Então, para nós ser feliz, temos que amar. É o código moral trazido por Jesus no Evangelho. Então, temos que seguir esse desígnio. Pedir a Deus, sim, para que nós crescemos e progredimos o que desejamos, de acordo com a sua vontade, e não a nossa. Porque a nossa dor é justamente porque não sabemos o que pedir. Assim, quando nós somos crianças, não sabemos pedir o que queremos para nossos pais. E com a sua vivência, a sua experiência, os nossos pais dizem, isso não. E quando a gente cresce, ganha experiência, vivência, a gente diz que os nossos pais estavam certos. Assim também é em relação a Deus. Quando nós crescemos, evoluímos, nós vemos que Deus nos deu tudo o que foi necessário, que foi bom para nós, para a nossa evolução. Porque Ele é o nosso Pai, é o Criador de todas as coisas, o provedor de tudo. Então, tudo vem de Deus, mas tem aqueles que vão executando. Tem os anjos, os arcanjos, como dizem as religiões, que são esses personagens que estão sempre trabalhando em nosso favor, nos auxiliando sempre, nos dando o que nós precisamos para o nosso progresso moral e intelectual. É assim que tudo funciona, essa transmissão de pensamento entre nós, que podemos sim orar e conversar com Jesus. Mas tem aqueles que vão sempre nos atender, em nome do Mestre, segundo os seus desígnios e segundo também a vontade de Deus. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.